Entro agora para fazer alguns comentários com vocês sobre esse momento dramático da vida brasileira e também do estado do Rio de Janeiro. Ontem eu não estava no plenário em Brasília, estava aqui em agenda em relação à crise do Estado e pude acompanhar de longe, mas obviamente acompanhando com muita intensidade, aquela invasão fascista de direita que houve no plenário da Câmara dos Deputados à tarde. Me chamou a atenção como aquelas pessoas, um grupo de Facebook fechado chamado Os Patriotas, eles são um grupo que sempre defenderam Bolsonaro e Major Olímpio e outras figuras da política brasileira. Eles entram um a um, vão para um corredor próximo à presidência da Câmara, invadem o plenário, sem nenhum controle, sem nenhuma observação clara da Polícia Legislativa, sobem na mesa e fazem o que todo mundo viu que eles fizeram, que foi uma ocupação fascista dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Eu não vi naquele momento os deputados que sempre defenderam a intolerância e o ódio, os chamarem de arruaceiros, os chamarem de bagunceiros, ou mesmo nunca vi a Polícia Legislativa levar quase 3 horas para deslocar esses grupos de dentro do plenário. Algo aconteceu, alguma articulação interna possibilitou aquela invasão, mas pior do que isso, a expressão daquilo ali é a expressão desse momento, de um país que vai sendo polarizado por algo sem controle, que são grupos de ordem fascista e que são, inclusive, pouco informados. Uma mulher, inclusive, confundiu a bandeira do Japão como se fosse um símbolo comunista na bandeira do Brasil. Chega a dar vergonha de ver alguém fazer uma coisa dessa. Então, é muito grave o que aconteceu, muito triste o que aconteceu, merece o nosso repúdio, a nossa indignação de ver um grupo como esse invadir o plenário da Câmara dos Deputados e pedir intervenção militar, pedir general, pedir a volta da ditadura, que foi o que lá fizeram por mais de 2 horas dentro do plenário da Câmara, suspendendo os trabalhos e agredindo mais um pilar da democracia brasileira, que é uma instituição que, independentemente dos votos que dá e das posições que assume e do desrespeito que provoca na sociedade, porque ele próprio, a própria Câmara, o próprio Congresso rasgou a Constituição brasileira, mas nós temos que reagir a essas atitudes e fazer com que a sociedade entenda que desse jeito não vai e isso não é possível. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo um clima de falência nos estados, de crise, de não pagamento de salário, dificuldade de aposentados, de pensionistas. Aí o governo federal quer responder com a emenda constitucional que piora, que gera perdas por 20 anos das políticas públicas brasileiras, da soberania nacional e dos servidores. E os estados em crise também adotam medidas e pacotes como essa que foi encaminhada pelo governo do estado. Nós estamos tentando ajudar a crise do estado, mexendo com royalties, discutindo securitização de dívida e outras saídas pelo campo da receita, para evitar que as saídas estejam no campo da despesa, cortando políticas públicas sociais e cortando salário de servidores ou tributando aposentados e inativos que hoje são isentos de contribuição, como também as pensionistas. E é incrível como é que o Rio de Janeiro tem dado mau exemplo, né? 2 ex-governadores presos ontem e hoje, mostrando a nossa dificuldade institucional e a nossa dificuldade política, né, nesse mundo da gestão pública do estado do Rio de Janeiro. É lamentável que o Rio de Janeiro tenha que ir de novo para noticiário policial, para noticiário de primeira página com esse tipo de notícia, mas a prisão de Sérgio Cabral já era uma prisão esperada por muita gente, por conta de tantas denúncias que vêm surgindo ao longo desse tempo. De qualquer maneira, eu lamento muito pelo estado do Rio de Janeiro que a gente precisa viver um momento tão dramático, tão duro, tão ruim para a população desse estado, que merece mais respeito, mais valorização e políticas públicas de fato que funcionem. Então eu quero demonstrar aqui a minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo meu repúdio ao que foi feito no plenário em Brasília e dizer que nós não podemos desistir de lutar pela democracia, por políticas universais, a ética na política que não é uma bandeira, isso é uma obrigação, e que a gente consiga, de fato, estabelecer um novo momento do Brasil. Para isso, precisamos nós todos estarmos unificados para garantir que esse salto seja novamente dado, que a gente resista à perda de conquistas, mas mais do que isso,
além de resistir à perda de conquista, que a gente novamente conquiste um novo momento de reformas estruturais, de reformas que levem o Brasil à consolidação democrática, um novo momento da mídia brasileira, hoje monopolizada, e que a gente consiga fazer reformas do sistema político brasileiro no sentido democrático, e não da restrição, que é o que está acontecendo hoje. Porque chama atenção, ao mesmo tempo que faz prisão preservando o PSDB, que me chama a atenção que até agora ninguém do PSDB entrou no rolo, entrou nessa confusão, apesar de tantas delações. Num momento que tenta-se uma reforma política restritiva, né, nós temos que botar as orelhas em pé, porque nós precisamos, de fato, garantir a ampliação da democracia e não a restrição, principalmente de partidos ideológicos e de esquerda no Brasil. Grande abraço para vocês, estamos juntos e juntas para continuar lutando, batalhando de cabeça erguida. Um abraço.